Fala pessoal, bem-vindos a este nosso guia visual de hoje. Vamos direto ao ponto. O nosso foco aqui é pegar aqueles conceitos técnicos mais pesados do Python e transformar tudo em uma verdadeira caixa de ferramentas práticas para automatizar tarefas e organizar dados. A ideia é colocar a mão na massa e traduzir a teoria para o uso real. Vamos descobrir por que essas estruturas formam a verdadeira espinha dorsal de qualquer projeto de software bacana hoje em dia. A nossa rota de hoje está muito bem desenhada em 6 pontos. 1. Introdução aos laços. 2. Praticando a estrutura for. 3. Explorando a estrutura while. 4. Tipos de dados estruturados. 5. Combinando laços e dados. E fechando com a resolução de problemas reais. Vamos progredir de um jeito bem fluido, saindo do básico da automação até as aplicações práticas no mundo real. Bora começar! Ponto 1. Introdução aos laços de repetição. Para dar o pontapé inicial, a gente precisa entender a fundação da automação na programação. Pensa no seguinte, laços de repetição existem basicamente para a gente não ter que fazer trabalho braçal e ficar se repetindo. Eles são blocos de código que rodam de novo e de novo enquanto uma condição for verdadeira. É literalmente o jeito mais eficiente de delegar aquele trabalho chato e mecânico para a máquina, o que permite que o programa itere sobre uma sequência gigantesca em milissegundos. Avançando para o nosso ponto 2, a prática da estrutura for. O famoso laço for é aquela nossa primeira grande ferramenta, indispensável para quando a gente sabe exatamente o tamanho do caminho que quer percorrer. Olha só a lógica desse bloco de código. A gente usa a função range para criar um intervalo super preciso que começa no 1 e vai até o 5. O laço então entra em ação e executa o comando de imprimir na tela, o print, exatamente uma vez para cada número que foi gerado. O resultado é aquela saída perfeita de 1 a 5, uma instrução direta, limpa e incrivelmente eficaz, sem enrolação. Isso mostra direitinho como o for brilha na hora de fazer operações matemáticas sequenciais de forma veloz. Ao executar esse trecho, a estrutura simplesmente pega um conjunto de números e multiplica todo mundo pela constante 2. A lógica parece muito simples, né? Mas agora imagina aplicar isso para processar milhares ou até milhões de dados sequenciais de uma só vez. Fica absurdamente poderoso. Vamos para o nosso terceiro tópico, explorando a estrutura while. Aqui, a regra do jogo da repetição muda de figura. O pulo do gato para entender o while é o gerenciamento de estado. Diferente do limite que a gente já dita lá no começo do for, com o while a gente é obrigado a controlar a condição dentro do próprio laço, tipo incrementar uma variável a cada volta. A gente tem que garantir que essa condição, em algum momento da execução, passe a ser falsa. Caso contrário, a gente cai no temido loop infinito. E aí já viu, né? O programa trava geral. Um exemplo clássico e perfeito para isso é o cálculo do fatorial de um número. É muito legal ver como o código vai multiplicando os números de forma contínua até que aquela condição-alvo, o número desejado, seja finalmente alcançada. Ou seja, a repetição rola ditada por uma condição em andamento no momento da execução e não por uma contagem que estava engessada desde o começo. Tópico 4. Tipos de dados estruturados. Porque, convenhamos, toda essa automação e repetição não servem de absolutamente nada se a gente não tiver dados para processar, certo? Aqui a gente tem uma visão muito clara das 4 formas principais no Python: listas, dicionários, tuplas e conjuntos. Reparem como cada estrutura tem a sua própria regrinha sobre mutabilidade, ordenação e se aceita ou não itens duplicados. Saber escolher qual container usar não é frescura de programador, não. É exatamente o que vai ditar o sucesso e a estabilidade da sua aplicação rodando lá na frente. Dentre todas as opções, as listas são basicamente os coringas da linguagem. Flexibilidade total. Os métodos nativos delas permitem atualizações para lá de dinâmicas. Você pode facilmente usar um append para jogar uma laranja no final da coleção ou chamar o remove para deletar uma banana que ficou lá no meio. É uma estrutura super orgânica e responsiva. Já os dicionários jogam em outra posição. Eles trabalham com a dinâmica inteligente de chaves e valores. Pensa neles como o espelho perfeito do mundo real. Quer criar um perfil com nome, idade e localização de um usuário? O dicionário guarda isso de um jeito que resgatar a informação leva apenas frações de segundo. É só chamar a chave desejada e pronto, o dado está na mão. Agora, e se o cenário pedir blindagem total? Por exemplo, salvar coordenadas fixas num mapa que não podem ser alteradas por acidente. Aí a gente chama as tuplas, que são imutáveis. Por outro lado, se o problema for limpar uma base de dados cheia de coisa repetida, os conjuntos ou sets resolvem isso sozinhos descartando as duplicatas, o que torna eles perfeitos para operações matemáticas puras. Chegamos ao ponto 5, combinando laços e dados.
É literalmente aqui que o verdadeiro poder do Python é desbloqueado e a mágica acontece. Uma técnica formidável é pegar um laço for e iterar rodando direto em cima de uma lista. Desse jeito, cada item ali dentro é acessado e manipulado de forma sistemática em um código super enxuto. O melhor de tudo, a gente não precisa ficar rastreando e quebrando a cabeça contando os números dos índices manualmente a cada rodada. O próprio Python faz o trabalho pesado. Essa harmonia também fica muito evidente na hora de gerenciar as notas de um sistema escolar, por exemplo. Quando a gente usa um método items num dicionário, o programa consegue puxar simultaneamente a chave, que é o nome do aluno, e o valor, que é a nota dele. Pense em quão eficiente isso é para gerar um boletim ou um relatório imenso num piscar de olhos. Sexto e último ponto do nosso guia: resolução de problemas reais. A gente entra agora na fase de consolidar tudo isso para resolver desafios lógicos e matemáticos de verdade. O mais legal é que, independentemente se a gente quer filtrar uma lista buscando números primos ou calcular a soma maluca de alguns dígitos, o fluxo de trabalho é sempre esse padrão consistente. Você recebe as entradas de dados, joga num for ou while para fazer o processamento pesado e retorna a saída calculada. Esse roteiro de 3 passos é sólido e nunca falha. Dominando esse fluxo, criar funções exclusivas para avaliar equações matemáticas complexas vira rotina. Fazer um código para identificar especificamente valores negativos numa equação, por exemplo, mostra perfeitamente como aquele raciocínio lógico cru lá do começo se converte na prática em uma ferramenta de automação super robusta para análises matemáticas. E para fechar a nossa análise visual de hoje, fica aqui uma provocação para a gente refletir. Se usando esses blocos fundamentais a gente consegue resolver esses problemas matemáticos com tanta facilidade, de que forma a automação sistemática dessa lógica toda pode simplesmente revolucionar o processamento massivo de dados da nossa atualidade? Essa é, com toda certeza, uma pergunta excelente para se ter em mente antes de sentar para programar as próximas linhas de código. Um forte abraço e até a nossa próxima exploração.